Uma mulher bate à porta do milionário mais frio e poderoso da cidade e, com um bebê nos braços, solta uma frase que o paralisa. Ela é sua filha. Minha irmã, a mãe dela, morreu. O que ele faz a seguir choca a todos e revela um lado dele que ninguém jamais conheceu. Mas o que parecia apenas uma responsabilidade inesperada acaba se tornando a história mais comovente que ele e todos ao redor jamais viveram. Antes de começarmos essa história que vai te impactar, deixa aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O silêncio da sala de reuniões era tenso, quase sólido. O projetor exibia gráficos de crescimento, mas Eduardo Ferraz mal ouvia a apresentação. Seus olhos estavam fixos no celular, vibrando pela quinta vez em menos de 2 minutos. Quando finalmente atendeu, um murmúrio sussurrado atravessou a linha. Senhor Ferraz, tem uma mulher aqui embaixo, com um bebê. Ela diz que é urgente, que é da família. Eduardo franziu a testa impaciente. Manda aguardar. Estou ocupado. Ela disse que é sobre sua filha. A palavra explodiu na cabeça dele como um tiro em ambiente fechado. Ele levantou abruptamente, derrubando a garrafa de água. Todos na mesa se calaram. Sem explicar nada, Eduardo saiu, deixando atrás de si apenas o som de portas se fechando com força. O saguão do hotel parecia um palco, e no centro dele estava ela. Marina Nogueira, de jeans surrados e um casaco cinza. Nos braços, um bebê enrolado em manta branca. Ela o viu e caminhou sem hesitar. Ela é sua filha, disse, firme, segurando o olhar dele. Minha irmã, Lorena, a mãe dela morreu. Eduardo parou. O chão sumiu. O teto pareceu cair alguns centímetros. Isso é algum tipo de brincadeira? Marina enfiou a mão na bolsa e puxou uma pasta. Entregou sem cerimônia. A certidão de nascimento, DNA pré-natal, carta de Lorena. Está tudo aí, Clara é sua. E agora é sua responsabilidade. O bebê abriu os olhos e olhou para ele, os mesmos olhos dele. Lorena está enterrada, sozinha. Ela não queria que você soubesse, mas não tive escolha. Clara precisa de um lar. Você enlouqueceu. Ele sussurrou. Talvez, mas ela está viva. E minha irmã não. Sem dizer mais nada, Marina esticou os braços e depositou Clara nos dele. Um momento congelado no tempo. O toque do corpo quente e frágil da bebê desfez qualquer argumento. O coração dele bateu descompassado. Marina, espera. Mas ela já caminhava para fora. Não olhou para trás. A porta giratória se fechou entre eles. 2 horas depois, Eduardo ainda estava em seu apartamento em pé, com Clara dormindo em seus braços. O choro dela tinha cessado. Ele andava de um lado para o outro, como se o movimento aliviasse o pânico. Isso não pode ser real. Pegou o envelope. Abriu. Lá estava a certidão. Nome: Clara Nogueira Ferraz. Pai: Eduardo Henrique Ferraz. Tremeu. Depois leu a carta de Lorena, escrita à mão, datada de 2 meses antes. Eduardo, se você está lendo isso é porque não estou mais aqui. Não quis te envolver. Achei que conseguiria sozinha. Mas Marina sabe o que fazer. Clara é sua filha. Por mais que nossos caminhos tenham se quebrado, ela é fruto de algo que, mesmo confuso, existiu. Me perdoa por esconder, me perdoa por tudo. Lorena. Eduardo sentou-se no sofá e encostou a testa no joelho. Pela primeira vez em muitos anos, chorou. Você tá com um bebê na sala? Bianca praticamente gritou ao atender a chamada de vídeo. Eduardo virou o celular para mostrar Clara, dormindo em um ninho improvisado de cobertores. Longa história. Eu preciso falar com você. Urgente. 10 minutos depois, Bianca chegou, de salto, maquiagem impecável e óculos escuros. Tirou os óculos e encarou a bebê como se fosse uma ameaça biológica. Isso é um absurdo. Essa mulher pode estar mentindo. Você vai fazer um teste, né? Já pedi. Mas, Bianca,
A carta, a certidão e os olhos. Eduardo, ela pode ter inventado tudo. Você vai jogar fora nossa vida por causa de uma doida com um bebê? Ela é filha da Lorena. E se for minha, eu não posso. Não pode o quê? Cuidar de uma criança? Você mal consegue cuidar das suas plantas. Isso é diferente. Exatamente. Isso é destruição. Isso é o fim do nosso futuro. Ela cruzou os braços. Quer mesmo fazer isso? Assumir uma criança? Abrir mão de tudo que construímos? Eduardo ficou em silêncio. Bianca encarou Clara, depois ele. Resolve isso, ou eu resolvo por você. Ela saiu batendo a porta. À noite, Clara chorava sem parar. Eduardo tentava entender a lógica de uma fralda. Assistia tutoriais no YouTube entre uma mamadeira e outra. Estava suado, estressado e estranhamente vivo. Pela primeira vez, não estava pensando em ações do hotel, em prêmios, em relatórios. Pensava em Clara e em Lorena. Às 3 horas da madrugada, Clara finalmente dormiu. Eduardo sentou-se ao lado do berço improvisado, segurando a mãozinha dela. Fechou os olhos por um instante. O celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Ela está bem? Não a alimente com leite de vaca. Tem fórmula no fundo da bolsa. M. Ele olhou para Clara, depois para a bolsa, e sorriu. Leve, quase imperceptível. Na manhã seguinte, Eduardo apareceu no hotel com Clara nos braços. Os funcionários fingiam normalidade, mas as cabeças se viravam. Um recepcionista sussurrou algo no rádio. Eduardo subiu até o escritório. Abriu a porta. Bianca estava lá, esperando, braços cruzados. Adivinha quem já tem audiência marcada com um juiz da vara da família? Ele se manteve firme. Clara é minha filha, e eu não vou desistir dela. Você não faz ideia do que está fazendo. Essa mulher, Marina, deve ter armado tudo isso. E se não for uma armação? E se for só verdade? Eu te avisei, Eduardo. Não conte comigo para essa palhaçada. Ela passou por ele como um furacão e saiu. Eduardo ficou ali com Clara no colo. O sol da manhã atravessava as janelas do escritório. Uma nova rotina começava. E ele sabia. Nada mais seria como antes. O som de Clara, chorando, ecoava pelo apartamento minimalista de Eduardo, quebrando o silêncio impecável de um espaço projetado para parecer um showroom. Fraldas usadas se empilhavam no lixo da cozinha gourmet. Uma mamadeira meio cheia balançava na bancada de mármore. E Eduardo Ferraz, um dos homens mais controladores da hotelaria nacional, estava de pé, com olheiras profundas e uma expressão de exaustão crua, tentando ler o rótulo de um pote de fórmula infantil. Nada na embalagem fazia sentido. Era como se o idioma tivesse mudado. Ele chutou a porta do armário frustrado. Clara continuava chorando. Ok, tô tentando, murmurou, balançando a mamadeira. A campainha tocou, uma batida rápida e irritada. Ele abriu a porta. Bianca entrou como uma tempestade, vestida para uma reunião importante, perfume forte, maquiagem à prova de emoção. Você parece um mendigo. E esse cheiro? É leite? Ela perguntou, olhando em volta com nojo contido. É Clara. Ela tá com cólica, acho. Bianca caminhou até o berço portátil onde a bebê chorava. Inacreditável. Isso aqui parece uma creche. Ela olhou diretamente para Eduardo. Já marcou o teste? Sim, hoje à tarde. Fui num laboratório privado, rápido e discreto. E vai deixar essa criança aqui até o resultado? Você quer que eu faça o quê? Que deixe ela numa caixa na porta de alguém? Você está sendo dramático. Eduardo respirou fundo. Havia algo no tom dela que o irritava profundamente agora. Um tom que antes ele aceitava como parte do pacote Bianca. Eficiência sem emoção. Não é drama, é uma criança. Ela tem nome, Clara. E se não for sua? Então é filha da Lorena. E eu vou resolver isso como um homem decente. Bianca cruzou os braços.
Você está entrando em um buraco, Eduardo. E se isso for tudo uma armadilha? Você já pensou nisso? Ele hesitou. Sim, já pensou. Durante horas, enquanto Clara chorava e ele suava tentando entender como aquecer uma mamadeira sem queimar o leite. E ainda assim, havia algo impossível de ignorar. Os olhos dela. A calma com que adormecia no seu peito. O toque da pele minúscula segurando seu dedo como se conhecesse. Se for armação, eu vou descobrir, mas não vou me omitir. Bianca se aproximou, baixa e incisiva. Cuidado, Eduardo, isso pode custar tudo. O laboratório ficava numa rua discreta, sem fachada chamativa. Marina estava lá, esperando. Vestia um moletom e calça jeans. Tinha o cabelo preso num coque alto, o rosto cansado, mas alerta. Clara dormia em seu colo. Que bom que veio, ela disse sem ironia. Eduardo assentiu. Carregava uma pasta com os documentos exigidos. Não trocaram mais do que olhares. A técnica os chamou. O exame foi rápido. Um cotonete na boca da bebê, outro na de Eduardo. Marina observava, olhos atentos. Quando saíram da sala, Marina ajeitou Clara em um bebê conforto emprestado e disse sem rodeios: vai demorar cerca de 3 dias úteis. Posso cuidar dela até lá se quiser. Eduardo hesitou. Clara tinha dormido com dificuldade a última noite e ele estava no limite, mas a ideia de entregá-la de volta doeu. Ela pode ficar comigo. Já me acostumei com o caos. Isso não é sobre orgulho, Eduardo. É sobre o bem-estar dela. Eu sei. Só preciso tentar. Marina concordou com um aceno, mas não insistiu. Tudo bem, me avise se precisar de ajuda. Ela começou a se afastar, depois parou. Lorena, ela te amava, sabia? Eduardo não respondeu. Não sabia o que responder. No caminho de volta, o carro de Eduardo parou em um sinal. Ele olhou pelo retrovisor. Clara dormia no bebê conforto, com as mãos fechadas em punho, expressão serena. O mundo continuava lá fora. As pessoas andavam rápido, com fones de ouvido e cafés nas mãos, sem imaginar que ali, dentro daquele carro, um homem rico e poderoso lutava contra a fragilidade de ser pai de alguém que ele nem conhecia até 2 dias atrás. Naquela noite, Eduardo tentou se preparar melhor. Comprou livros de paternidade de última hora, contratou uma babá temporária para ajudá-lo por algumas horas e preparou uma papinha artesanal com mais intenção do que habilidade. Enquanto Clara dormia no colo da babá, ele se pegou observando sua pequena expressão, os traços que pareciam com Lorena, os que pareciam com ele. Lembrou-se de quando conheceu Lorena, de como ela tinha um riso contido, olhos tristes e um jeito sempre pronto a fugir. Nunca entendeu por quê. Agora começava a desconfiar. Talvez ela soubesse que não teria tempo. 2 dias depois, a babá entregou um envelope. Chegou com um motoboy. Era confidencial. Eduardo abriu, leu. Compatibilidade genética 99,98%. Clara era sua filha. O papel tremia em sua mão. Não havia mais dúvida. Na manhã seguinte, ele mandou uma mensagem para Marina. É minha. Clara é minha filha. Minutos depois, Marina respondeu. Eu sei, eu nunca menti. Eduardo olhou para Clara, que balbuciava sozinha no berço, brincando com uma pelúcia. De repente, o telefone tocou. Era Bianca. Ele hesitou, depois atendeu. E então? É minha. Silêncio. Eduardo? A voz dela vinha fria. Isso muda tudo. Eu sei. A gente precisa conversar. E de preferência com um advogado. Um advogado? Eu não vou ser arrastada para um escândalo. E se essa mulher decidir aparecer na mídia? Se vazar que você tem uma filha fora do casamento? Eu não sou casado. Quase. Não mais silêncio. Você está terminando comigo por causa disso? Estou escolhendo ser pai. Bianca desligou sem dizer adeus. Eduardo se encostou no sofá. Respirou fundo. A guerra estava só começando,
Mas pela primeira vez, ele sabia de que lado queria estar. A tarde caiu pesada, arrastando nuvens densas sobre São Paulo. Do alto de sua cobertura, Eduardo observava o céu nublado, como se esperasse que alguma resposta viesse dali. Clara dormia. Pela primeira vez em dias, dormia profundamente, embalada por uma música ambiente suave e o aroma discreto de lavanda que Marina havia deixado no lençol do berço portátil. Eduardo, no entanto, não conseguia desligar a mente. Antes do resultado chegar, Eduardo já desconfiava da verdade. Apesar da aparência inegável da voz serena de Marina, algo em seu íntimo já sabia. Mas o que mais o inquietava era perceber o quanto jamais entendeu Lorena por completo. Lorena. Ele a conheceu numa noite fria, 3 anos atrás, durante um evento beneficente no próprio hotel. Ela usava um vestido simples de linho azul, destoando do luxo ao redor. Estava encostada próxima ao bar, observando tudo com uma taça de vinho na mão e um meio sorriso que não combinava com o olhar. Eduardo se aproximou com o charme treinado de quem já estava acostumado a ser desejado. Mas ela não parecia impressionada. Esse lugar parece muito mais bonito por fora do que por dentro, ela disse, antes mesmo dele falar algo. Ele riu, intrigado. E você parece mais sincera do que a maioria que está aqui, porque não tenho nada a vender. Ele descobriu naquela noite que Lorena era fotógrafa freelancer. Trabalhava em exposições independentes, fazia retratos de famílias anônimas, registrava gestos cotidianos. Ela falava pouco, mas quando falava, era afiada. Eduardo se encantou. Lorena não o tratava como um prêmio, nem como um empresário. Era como se enxergasse através das camadas e não estivesse exatamente impressionada com o que via. Eles se envolveram por 6 meses, intensos. Atração física potente, discussões ainda mais fortes e uma distância emocional que ele nunca conseguiu atravessar. Lorena nunca dormia na casa dele, nunca falava sobre o passado e evitava perguntas com silêncios longos e olhares desviados. Uma noite, ele perguntou por que ela não queria ser apresentada aos amigos dele. Porque você não me vê como parte desse mundo, Eduardo. E se eu quiser te ver? Aí você precisa primeiro enxergar quem você é. Ele não entendeu na época, ou fingiu que não. O fim foi abrupto. Uma mensagem curta no celular. Eu preciso de espaço. De verdade, cuide-se. Depois disso, sumiu. Mudou de número. Saiu das redes sociais. Ele procurou, mas não insistiu. Havia algo em Lorena que parecia já estar sempre de partida. Como se amar fosse uma concessão perigosa demais para ela fazer. De volta ao presente, Eduardo sentou-se no sofá com um álbum de fotos antigas que encontrou no fundo de um armário. Fotos que Marina deve ter deixado quando trouxe Clara. Ele não lembrava de tê-las guardado. A primeira imagem o atingiu como um soco. Lorena, sentada na areia de uma praia vazia, cabelos ao vento, rindo para alguém fora do quadro. Parecia viva, parecia inteira. Na página seguinte, uma sequência de fotos preto e branco de crianças em parques, idosos dançando, mãos entrelaçadas, todas assinadas com as iniciais LN. Ele passou os dedos sobre as imagens como quem toca uma memória viva. Como ele nunca soube que ela era tão talentosa, como ele não conhecia essa parte. Pegou o telefone. Ligou para Marina, ela atendeu após o segundo toque. Está tudo bem? Está sim. Clara dormiu. Só precisei ouvir uma voz familiar. Do outro lado, silêncio. Depois, um tom mais brando. Você está lembrando dela? Estou. E tentando entender por que eu nunca a conheci de verdade. Porque ela não deixava. Lorena carregava feridas demais. Que tipo de feridas? Algumas que nem eu conhecia. Mas acho que ela tinha medo do amor, sabe? Eduardo fechou os olhos. E agora tem uma parte dela aqui. E eu não sei o que fazer com isso. Faz o que ela não conseguiu. Fica. Mais tarde, naquela noite, ele entrou no quarto de Clara e ficou observando-a dormir.
Os olhos dela se moviam sob as pálpebras, sonhando com algo que ele nunca saberia. O peito subia e descia em ritmo calmo. Eduardo se sentou ao lado do berço. Eu devia ter tentado mais, com sua mãe. Talvez ela estivesse viva se eu tivesse tentado mais. Clara se mexeu, soltou um som leve, um suspiro que mais parecia resposta do que reflexo. Ele passou a mão nos cabelos. Sentia-se dividido entre a culpa e o renascimento. Talvez ele tivesse outra chance. Não com Lorena, mas com Clara. No dia seguinte, ao chegar ao hotel, foi direto para a sala de segurança. Pediu os arquivos antigos do evento beneficente onde conheceu Lorena. Queria vê-la de novo, de outro ângulo. Queria estudar sua linguagem corporal, sua maneira de circular pelo espaço. Achou 3 gravações. Em uma delas, Lorena observava uma criança correndo entre os convidados. A câmera captava seu sorriso, um sorriso melancólico, cheio de saudade. Na segunda, estava ao lado de Marina. As duas falavam baixo. Marina olhava para Eduardo do outro lado do salão. Lorena dizia algo e ambas riam discretamente. Na terceira, Lorena estava sozinha, observando uma mulher grávida. Seu rosto mudava. Um toque de inveja, talvez, ou medo. Eduardo pausou o vídeo. Congelou naquela expressão. A mão de Lorena tocava levemente o próprio ventre. Ele fechou o notebook. O tempo deles juntos tinha sido breve, sim. Mas agora, revendo, cada gesto parecia carregado de um subtexto que ele nunca soube interpretar. Talvez ela já soubesse da gravidez quando o deixou. Talvez soubesse que ele não era o tipo de homem que conseguiria se entregar a isso. Talvez ela tivesse medo de repetir erros. Ou talvez tivesse esperança, e ele não soube ver. Quando voltou para casa, Clara estava no colo da babá, chorando sem força. Eduardo a pegou, e no momento em que ela encostou no peito dele, o choro cessou. Eu tô aqui, sussurrou, embalando-a. E pela primeira vez ele sentiu. Estava mesmo ali, presente, para valer. A folha com o resultado repousava sobre a mesa como uma sentença, pequena, leve e devastadora. Eduardo se levantou pela terceira vez em 10 minutos. Passava a mão nos cabelos, ia até a janela, voltava, olhava para Clara, que agora dormia no sofá, embalada por um cobertor estampado com girafas. O número cravado no laudo ecoava na mente. Não havia mais espaço para dúvida. Não havia mais espaço para fuga. Clara era dele. Ele tentou processar, respirar. Mas tudo parecia fragmentado, como se o mundo estivesse embaçado por trás de um vidro molhado. A pequena mão de Clara se contraiu no sono. Um som sutil escapou de seus lábios, e aquilo foi o bastante para quebrar o silêncio do apartamento. Eduardo se sentou, passou as mãos pelo rosto. Precisava pensar, mas não teve tempo. A campainha tocou. 3 toques curtos e impacientes. Só podia ser uma pessoa. Abriu a porta. Bianca entrou sem pedir permissão. E então, ele não respondeu de imediato. Caminhou até a mesa, pegou o laudo e estendeu para ela. Bianca leu em silêncio. Seu rosto não traiu emoção alguma. Treinada demais para isso. Mas seus olhos endureceram. Isso é uma catástrofe. Eduardo franziu a testa. É uma vida, Bianca. Uma vida que não estava nos nossos planos, que vai destruir a sua imagem pública, o hotel, os investidores, o conselho. Você não faz ideia do que está prestes a enfrentar. Ele cruzou os braços. Não ligo. Claro que liga. Você sempre ligou. Você construiu tudo baseado na imagem de estabilidade, eficiência, controle. E talvez seja a hora de ser humano. De verdade. Ela riu. Um riso seco. Você vai criá-la? Sozinho? Um CEO com uma bebê no colo? Eu me viro. Não. Você não vai se virar. Vai afundar. Eduardo, seja racional. Entregue a criança para a adoção. Ou, se quiser manter algum vínculo, contrate uma babá em tempo integral. Uma boa agência, um contrato rígido. Você aparece nas fotos, assina os papéis, paga a escola, mas deixa os profissionais cuidarem disso.
Ele se aproximou devagar. Clara resmungou no sono. Você está me ouvindo? Bianca insistiu. Estou. E estou me perguntando quando foi que você se tornou tão fria. Fria? Isso. Uma criança perdeu a mãe. E a única coisa que você enxerga é o impacto financeiro. Eu enxergo consequências, Eduardo. É o que sempre fiz. Você me amava por isso. Talvez eu tenha amado a conveniência disso e confundido com amor. Bianca arregalou os olhos, um lampejo de vulnerabilidade cruzando sua máscara. Está terminando comigo? Estou escolhendo algo que faz sentido agora. Clara. E talvez eu mesmo. Você vai se arrepender. Vai acabar sozinho, cercado de fraldas e fracassos. Ela virou-se e saiu, sem olhar para trás. A porta bateu com força. Eduardo respirou fundo. O silêncio voltou. Mas era outro silêncio, mais sólido, definitivo. Mais tarde, Eduardo organizava a papelada da babá temporária quando o interfone tocou. Senhor Ferraz, uma mulher chamada Marina Nogueira está aqui embaixo. Disse que não sai sem falar com o senhor. Ele hesitou. Por um instante, quase recusou. Mas alguma coisa dentro dele, talvez cansaço, talvez intuição, o fez dizer, mande subir. Poucos minutos depois, Marina entrou no apartamento sem maquiagem, com a mesma expressão cansada, mas decidida. Eu fiquei esperando sua mensagem. Queria saber se... Clara é minha, o teste confirmou. Marina assentiu. Não parecia surpresa. Abaixou-se até o sofá, onde Clara dormia. Ela tem dormido melhor? Um pouco. Ainda tem cólicas, mas acho que estou aprendendo. Eu posso ajudar. Se você quiser. Ele a observou. Havia uma serenidade em Marina que contrastava com o caos ao redor. Não precisa fazer isso por obrigação. Não é obrigação. É carinho e respeito por minha irmã. Ela olhou para Eduardo. E ele entendeu. Havia mais naquela visita do que apenas Clara. Eu também queria conversar sobre Lorena, ela continuou. Coisas que você talvez precise saber e que ela não teve tempo de contar. Eduardo se sentou. Marina também. Ambos em silêncio por um momento, assistindo Clara dormir. Ela te amava, Marina disse por fim, mas tinha medo de ser invisível para você, de ser só mais uma história. Eu nunca vi Lorena como só mais uma. Talvez não tenha visto nada, Eduardo. E não é culpa sua. Ela não deixava. Mas Clara é uma chance de fazer diferente. Ele sentiu o nó na garganta apertar. Você quer ficar? Hoje à noite? Marina hesitou. Não quero invadir seu espaço. Talvez seja a hora de dividir o espaço. Nem que seja com alguém que entenda o que está acontecendo melhor do que eu. Ela assentiu. Tirou o casaco. E por algumas horas, o apartamento de Eduardo deixou de ser um campo de batalha e se transformou em lar. Naquela noite, enquanto Clara dormia no berço improvisado, Marina sentou-se no chão, encostada na parede, tomando um chá que Eduardo havia feito mal e porcamente. Você sabe que isso não vai ser fácil, né? Não espero que seja. Vai haver julgamentos, pressão, mídia, gente dizendo que você não serve para isso. Eu me preocupo mais com o que ela vai dizer. Um dia. E o que você quer que ela diga? Ele pensou por alguns segundos. Depois respondeu, olhando fixamente para Clara. Eu fiquei. O silêncio que se seguiu foi suave, confortável, como uma aceitação mútua de que, apesar do caos, estavam no mesmo barco e talvez, só talvez, começando a remar na mesma direção. O silêncio entre eles era como uma terceira presença na sala, preenchendo os espaços que Clara por ora não ocupava. Marina tomava café sentada na ponta do sofá, olhando a cidade pela janela ampla da cobertura. Eduardo, do outro lado da sala, segurava o celular como se procurasse alguma desculpa para fugir da conversa. Mas ela não fugiria sozinha, e ele sabia disso. Então, Marina começou olhando para a caneca. Acho que precisamos falar sobre o que vamos fazer. Concordo, ele respondeu, sem saber exatamente o que dizer depois. O apartamento parecia menor do que nunca, e não era por falta de espaço.
Era o ar entre eles, espesso de lembranças não ditas, da ausência de Lorena e da presença silenciosa de Clara. Marina continuou: eu não posso ficar pulando de hotel em hotel com Clara. E você? Eu não tenho a menor ideia do que estou fazendo, completou ele sincero. Ela soltou um meio sorriso sem ironia. Então estamos iguais. Naquele fim de tarde, sentaram-se à mesa da cozinha e redigiram à mão o que chamaram de arranjo temporário. Nada formal, nada registrado, apenas um pacto verbal e moral. Dividiriam os cuidados com Clara, até que o cenário jurídico ficasse claro, ou um deles desmoronasse emocionalmente. Você pode dormir no quarto de hóspedes, Eduardo disse, apontando com o queixo. Tem banheiro próprio e vista para o parque. E Clara pode ficar no quarto ao lado do meu, por enquanto. Marina assentiu. Pegou a bolsa e passou a organizar suas poucas coisas no espaço indicado, enquanto Eduardo acomodava Clara no berço, agora com roupas novas e um mobile musical que ele não sabia como funcionava. À noite, o novo arranjo já se mostrava desafiador. Você não pode colocar fraldas desse jeito, Eduardo. Vai vazar tudo. Eu segui as instruções da embalagem. As da embalagem estão erradas. As pernas dela ficaram frouxas. Você é pediatra agora? Não, mas tenho olhos. E uma irmã que me ensinou. Eduardo respirou fundo. Marina, por outro lado, pegou a fralda com a destreza de quem já tinha feito aquilo dezenas de vezes. Trocaram olhares. Nenhum pediu desculpas. No dia seguinte, o café da manhã foi silencioso. Eduardo tentava organizar reuniões online com o telefone numa mão e uma colher de papinha na outra. Marina estava na sala, separando roupas de Clara, anotando as que precisariam ser trocadas por tamanhos maiores. Precisa de ajuda aí? Ela perguntou da porta. Preciso que ela coma sem cuspir metade. Marina veio até ele, abaixou-se ao lado de Clara e fez um som estranho com os lábios. A bebê gargalhou. Eduardo olhou, incrédulo. Como você fez isso? Lorena fazia igual. Ela amava ver a Clara rir. Um silêncio denso pairou entre os dois. Clara continuava rindo e por alguns segundos foi o único som na casa. Com o passar dos dias, os atritos passaram a conviver com momentos inesperados de harmonia. Eduardo se impressionava com o senso de organização de Marina. Embora ela ocupasse todos os espaços com caixas, bolsas e papéis, Marina, por sua vez, se irritava com a rigidez obsessiva dele, mas se surpreendia com sua capacidade de adaptação. Certa noite, após Clara dormir, Marina apareceu na sala com um pote de sorvete na mão. Quer? Você come isso antes de dormir? A vida é curta, Ferraz. Para você, tudo é uma questão de intensidade? Para você, tudo é uma questão de controle? Se olharam por alguns segundos. Depois riram. Era a primeira vez que riam juntos. Não por sarcasmo, mas por leveza. Durante o primeiro final de semana da nova convivência, Eduardo cancelou reuniões. Era estranho estar em casa um sábado inteiro, mais ainda com uma criança e uma mulher que até pouco tempo atrás era uma estranha. Mas havia algo de reconfortante na rotina quebrada. Clara chorava, Marina cantava baixinho, Eduardo esquentava água sem saber se era para a mamadeira ou para um chá. Era um caos e era bom. No domingo à noite, Marina apareceu na varanda com um cobertor nos ombros. Eduardo estava lá, com um copo de vinho na mão. Estranho isso tudo, né? Ela disse encarando as luzes da cidade. Parece que minha vida inteira foi formatada para outra coisa. E agora... Ele parou, balançando a taça. Agora eu não sei nem qual é o próximo passo. Talvez não precise saber. Às vezes, só seguir já é o suficiente. Eduardo a olhou de lado. Ela falava com uma convicção tranquila, como se tivesse aprendido, à força, que o plano ideal não existia. Você sente falta dela? Ele perguntou. Todo dia, mas não do jeito que você imagina. Não sinto só saudade. Sinto raiva também, de ela ter se escondido, de ter nos deixado sozinhas.
Você acha que ela não confiava em mim? Acho que ela não confiava em ninguém por completo, nem em mim. Ficaram em silêncio. O barulho distante da cidade parecia um zumbido constante, como um lembrete de que o mundo seguia lá fora. Mas o que importava agora estava ali dentro. Mais tarde, quando Marina foi ao quarto, Eduardo olhou para o papel que haviam escrito com o tal pacto temporário. Era simples, mas carregado de intenção. E apesar das falhas, das discussões e dos tropeços, estava funcionando, por enquanto. A casa estava mergulhada em penumbra. Os únicos sons vinham do relógio na parede e da respiração entrecortada de Clara. Eduardo estava sentado no chão do quarto dela, as costas encostadas na poltrona de amamentação que ele comprou sem saber se ia precisar. A camisa amarrotada grudava nas costas e os olhos ardiam de cansaço. Eram 3h42 da madrugada. Clara chorava como se o mundo estivesse desabando em pequenos soluços desconexos. Ele já havia tentado de tudo. Fralda trocada, mamadeira preparada, canção de ninar. Um fiasco. O YouTube não explicava como lidar com um bebê que chorava mesmo depois de tudo certo. Você tá com saudade dela, né? Murmurou, tentando segurar a emoção. Da sua mãe. Clara gritou mais alto, como se confirmasse. Marina apareceu à porta, envolta por um robe fino. Os cabelos estavam soltos e o olhar carregava mais empatia do que julgamento. Precisa de ajuda? Eduardo, orgulhoso até o osso, demorou a responder. Depois se rendeu. Não faço ideia do que estou fazendo. Marina se aproximou em silêncio. Pegou Clara nos braços com uma fluidez quase poética e a balançou de leve. A bebê encostou o rostinho em seu ombro, fungando baixinho. Em poucos segundos o choro virou suspiro. Eduardo se levantou devagar. Observava tudo como se presenciasse uma mágica. Marina não disse nada. Só olhou para ele com ternura. Às vezes, ela só precisa de calor, de alguém para lembrar que ainda está segura. Ele assentiu. Sentou-se na poltrona. A vergonha e a gratidão brigavam no peito. Como você faz isso parecer tão natural? Não é, mas eu me obrigo a tentar, porque ela merece. Enquanto Marina ninava Clara, Eduardo fechou os olhos por um instante. E então, sem perceber, começou a falar. A primeira vez que pensei em ser pai foi num aeroporto. Vi uma menina correndo para o colo do pai. Achei que aquilo era lindo, simples, inalcançável. Por quê? Porque eu sempre escolhi o que era seguro, controlável. Relações com data de validade. A Lorena bagunçou isso. E agora? Ele olhou para Clara, adormecida no ombro de Marina. Agora essa bagunça é a única coisa que me faz sentido. Marina não respondeu, mas seu silêncio dizia que ela entendia mais do que ele imaginava. Na noite seguinte, Eduardo insistiu em tentar sozinho. Marina respeitou, embora tenha deixado a porta do quarto entreaberta. Às 2h, o choro começou. Eduardo levantou, tonto de sono, quase tropeçando nos brinquedos. Ok, tô indo, filha, disse sem perceber o termo que usou. Clara chorava alto. Ele pegou no colo, balançou, caminhou pelo quarto. Tentou cantar. Boi, 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 boi da cara preta, ela gritou mais forte. Eduardo parou. Eu também odiaria essa música se fosse você. Trocaram olhares. Por um segundo, os olhos dela o prenderam de um jeito que nenhuma mulher jamais havia conseguido. Ele respirou fundo, tentou outra abordagem. Foi até a varanda, enrolado numa manta. A cidade lá fora estava quieta e o vento trazia um cheiro suave de eucalipto do parque. Tá vendo? Isso é São Paulo de madrugada. Parece menos cruel assim, né? Clara começou a se acalmar. Os olhinhos piscavam devagar. E então, do nada, um som leve, curto, um riso abafado. Eduardo congelou. Olhou para ela, a boquinha curvada, um sorrisinho meio torto. Você sorriu? Você tá rindo? Ele riu também. Um riso cheio de surpresa, de incredulidade. Pegou o celular, tentou gravar. Errou o ângulo. A imagem ficou tremida. Não importava.
Aquilo estava impresso na memória. Era o primeiro sorriso, o primeiro deles. Pela manhã, Marina encontrou Eduardo dormindo no sofá da sala, Clara deitada sobre seu peito, a boca dela entreaberta, os dedinhos enrolados na camisa dele. Ela ficou parada por alguns instantes, apenas observando. Aquele homem que outrora era sinônimo de rigidez, agora parecia parte de algo que nunca soube que queria ser. Um pai, de verdade. Ela pegou o celular, tirou uma foto rápida. Queria guardar aquele instante, não pela estética, mas pelo significado. Depois, se aproximou e colocou uma manta sobre os dois. Eduardo nem se mexeu, Clara também não. Mais tarde, Eduardo acordou e foi até a cozinha, com Clara no colo, faminta como um relógio biológico pontual. "Você lembra como esquenta essa fórmula?" perguntou. "Claro, passo a passo." Marina ensinou outra vez, com mais paciência do que ele achava merecer. Enquanto Clara tomava o leite, ele disse baixo: "Ela sorriu ontem, para mim." "Sério?" Ele assentiu. "Foi como se ela tivesse me aceitado." Marina sorriu de volta. "Ela não te aceitou, Eduardo. Ela reconheceu." "Reconheceu o quê?" "Que você é o dela. Só isso." Naquela noite, Eduardo gravou em voz baixa um pequeno vídeo para si mesmo no arquivo oculto do celular. Dia 5, noite 3, Clara sorriu. "Não sei se foi por mim, mas foi comigo. E é o suficiente. Ainda não sei o que estou fazendo, mas sei que quero continuar tentando." Ele salvou com o nome Clara 001. Era o início de uma nova pasta, um novo jeito de documentar a vida. Não com números ou relatórios, mas com memórias, com tentativas, com amor em construção. A notificação chegou cedo, pouco depois das 7 da manhã. Eduardo ainda tentava convencer Clara a comer uma colher inteira de papinha de maçã quando o celular vibrou com insistência. Assunto: intimação de comparecimento, guarda de menor. De Escritório Pacheco em Arruda Advogados. Ele precisou ler 3 vezes. "Marina?" chamou alto. Ela surgiu no corredor, segurando uma toalha e ainda com o cabelo molhado. "O que foi?" Eduardo entregou o celular. Ela leu em silêncio. O rosto perdeu a cor. "Bianca!" Ela entrou com um pedido de avaliação da guarda da Clara, dizendo que temos um arranjo instável e que a criança está em risco. "Mas como assim? Ela nem tem vínculo com a Clara. Ela está usando outro caminho. Está tentando nos desestabilizar." No mesmo dia, Eduardo recebeu um convite casual para um café no Hotel Itaim, um dos locais onde Bianca ainda circulava com naturalidade. Ele foi. Precisava entender o jogo antes de jogar. Ela o recebeu como se nada tivesse acontecido. Postura impecável, blazer azul marinho, um sorriso contido. "Fico feliz que tenha vindo. Você me processou, Bianca?" "Não exatamente. Apenas estou zelando pelo que ainda acredito ser recuperável. Sua reputação, seu futuro. E como colocar em dúvida a estabilidade emocional da Marina ajuda nisso." "Eduardo," ela suspirou, "você está vivendo com uma mulher emocionalmente abalada, que tem histórico de depressão e que passou por crises graves após a morte da irmã. Isso está nos registros. Eu só informei. Você está tentando tomar a guarda da Clara." "Não, estou tentando impedir que você cometa o erro mais grave da sua vida. Você acha que esse circo vai durar? Que essa convivência improvável vai formar uma família estável? Eu acho que a Clara precisa de amor. E está tendo." Bianca riu. Um som curto e duro. "E quando Marina quebrar de novo? E quando a imprensa descobrir que você está abrigando uma mulher instável e criando uma filha fora do casamento?" Eduardo não respondeu. Olhava fixamente para ela. "Eu te conheço, Eduardo. Você odeia escândalos. Você construiu sua imagem como alguém implacável, profissional, impecável. Não jogue isso fora por um surto emocional." Ele bebeu um gole do café. Estava frio. "Você nunca me conheceu, Bianca. Só gostava do que podia controlar em mim." Ela se inclinou para a frente. "Ainda há tempo de consertar.
Saia disso agora. Deixe Clara com profissionais. Afaste-se de Marina. Eu posso te ajudar a limpar tudo. Podemos reconstruir sua imagem juntos. Você não está preocupada comigo. Está ferida porque perdeu o controle. E está com medo de desaparecer da minha vida sem deixar marca. Ela se recostou, tocada no ponto exato, mas manteve o semblante. Você não quer guerra comigo, Eduardo? Não, mas eu não vou fugir dela se for pela Clara. Ele se levantou. A gente se vê no tribunal. No caminho de volta, Eduardo mal conseguia manter as mãos firmes no volante. A ousadia de Bianca era absurda, mas ele sabia do que ela era capaz. Sabia como ela manipulava narrativas, como usava meias-verdades com aparência de fatos. Ele parou o carro em um posto, respirou fundo, ligou para Marina. Precisamos nos preparar. Ela está indo fundo? Está apostando tudo. Então vamos responder à altura. Naquela noite, Marina ficou sentada na sala, lendo cada detalhe do documento que Bianca anexou à ação. A ficha médica dela, de 3 anos antes, estava entre os papéis. Eu nunca escondi isso, disse, com a voz calma. Depois de um burnout, precisei de acompanhamento, psicoterapia, remédios leves, nada que me incapacitasse. Mas agora, parece que sou um perigo ambulante. Eduardo sentou ao lado dela. Isso não define você. E eu posso garantir que Clara está segura. Mas o juiz pode achar diferente. E se ela conseguir? E se eu perder o direito de estar com minha sobrinha? Não vai perder. Nem eu vou perder. Você fala como se a justiça sempre fosse justa. Ele ficou em silêncio. Sabia que não era. Mas não podia demonstrar dúvida agora. Na manhã seguinte, a matéria estava no ar. CEO da Ferraz Hotels vive com cunhada emocionalmente instável e bebê não reconhecida judicialmente. Não havia assinatura direta, mas Eduardo sabia que era obra de Bianca. As fotos eram nítidas. Ele e Marina entrando no prédio, Clara no colo. Os comentários explodiram. Algumas vozes indignadas, outras zombando, outras mais ainda questionando se ele havia perdido o juízo. Marina leu em silêncio. Você ainda acha que vale a pena? Eduardo olhou para Clara, no colo dela, mordendo um brinquedo de pano com os 2 dentinhos recém-nascidos à mostra. Eu não achei que valia a pena. Eu descobri que era inevitável. Marina sorriu, não de alegria, de força. Daquela força que vem quando já se perdeu tudo uma vez e não se tem mais medo. Naquela noite, Eduardo escreveu um comunicado interno para seus sócios, investidores e equipe de imprensa. Breve, direto. Confirmo minha paternidade e meu comprometimento integral com minha filha, Clara. Sobre minha convivência com Marina Nogueira é estritamente voltada ao cuidado e proteção da criança. Preservar minha família é minha prioridade absoluta. Não pediu opinião, não pediu apoio. Apenas fez o que nunca tinha feito. Escolheu se posicionar. No fim do dia, enquanto Clara dormia, Marina apareceu no escritório improvisado com 2 taças de vinho. Achei que você ia querer. Eduardo aceitou uma. Olhou para ela. Isso aqui virou guerra, mas você não correu. Porque mesmo sem promessa nenhuma, eu acredito no que a gente está tentando construir. Você confia em mim? Ainda não, mas confio na forma como você olha para ela. E isso, por enquanto, é suficiente. Brindaram em silêncio. No fundo, sabiam que estavam prestes a entrar no terreno mais perigoso que já tinham pisado, mas juntos. Marina acordou antes do sol. Era hábito. Mesmo sem alarme, o corpo obedecia ao antigo ciclo de vigília. Aquele que ela desenvolveu nos dias em que dormir demais significava pensar demais. Vestiu um moletom surrado e foi até a cozinha. O apartamento estava silencioso, exceto pelos sons suaves do monitor que captava os resmungos de Clara durante o sono. Eduardo ainda dormia. Ela aproveitou a brecha para organizar pensamentos. Pegou um caderno antigo, de capa gasta. Nele, as anotações de sessões de terapia, reflexões soltas, textos não enviados à irmã, palavras costuradas entre a dor e a tentativa de entender o mundo.
Na folha do dia em que Lorena morreu, um parágrafo destacava-se: perder alguém é como ser empurrada ao mar à noite. Você nada sem ver, grita sem saber se alguém ouve. E quando pensa que alcançou a praia, percebe que era só mais uma onda. Ela passou o dedo sobre a caligrafia trêmula. Ainda doía, mas de forma diferente. A dor agora era memória, não mais ferida aberta. Horas depois, sentada no sofá com Clara no colo e o sol já batendo pelas janelas, Eduardo se aproximou com 2 xícaras de café. Dormiu? Um pouco. Clara dormiu melhor que eu, pelo visto. Ele hesitou, depois se sentou ao lado dela. Eu vi a matéria de novo. Eles foram longe demais. Olha, eles só ampliaram o que já existia. Eu estive em clínicas, isso é fato. Mas você não precisa carregar isso como uma marca. Não é uma marca, Eduardo. É uma parte da minha história. Eu não me escondo disso, mas não quero que isso defina como as pessoas olham para Clara. Ela o olhou com firmeza, mas sem dureza. Quer saber por que entreguei Clara para você? Ele assentiu em silêncio. Porque eu não estava pronta. Porque eu ainda estava costurando pedaços de mim que o luto arrancou. E porque minha irmã, apesar de tudo, acreditava que você poderia dar à filha dela o que ela nunca teve: presença. Eduardo baixou os olhos. Marina continuou. Eu amava a Lorena. E a odiava às vezes. Porque ela se fechava, desaparecia, se sabotava. E no fundo, eu me via nela. Só que eu decidi que ia sobreviver. Ela não. Clara se remexeu no colo, soltou um suspiro. Marina ajeitou a manta com delicadeza. Quando ela morreu, eu entrei em colapso. Não com gritos ou lágrimas. Foi o silêncio que me destruiu. Fiquei 3 dias trancada em casa, sem comer, só olhando para o teto. Quando me internei, não foi por desespero, foi por precaução. Ela encarou Eduardo de novo. Eu queria garantir que, se um dia tivesse que cuidar de alguém, eu já estivesse inteira. Naquela tarde, enquanto Eduardo cuidava de Clara, Marina sentou-se com uma jornalista de confiança, indicada por uma ex-colega da época em que escrevia artigos sobre saúde mental. Não queria limpar sua imagem. Queria assumir sua história antes que fosse distorcida. A entrevista aconteceu num café discreto, gravador sobre a mesa, chá de camomila em mãos. A jornalista era jovem, ouvia mais do que falava. Então, você quer contar sua versão? Não, quero contar minha vida e confiar que ela vai se sustentar sozinha. Você sabe que vão te criticar. Prefiro ser criticada por quem conhece a verdade do que ser julgada por uma mentira. Ao final da conversa, Marina entregou uma cópia de um pequeno ensaio fotográfico que ela e Lorena haviam feito anos antes. Intitulado Entre Ciclos, o ensaio mostrava imagens de mulheres em momentos de recomeço, raspando a cabeça, saindo do hospital, dançando sozinhas. A última foto era dela. Cabelos curtos, rosto sem maquiagem, olhos cansados, mas em pé. A legenda: não é sobre como se cai. É sobre quem você escolhe ser quando levanta. 2 dias depois, a matéria saiu. Marina Nogueira, a mulher por trás da polêmica. Uma história de luto, superação e coragem. O texto não era sensacionalista. Era íntimo, respeitoso, humano. E viralizou. Centenas de comentários surgiram, a maioria positiva. Mãe solo, pessoas com histórico de depressão, terapeutas, até artistas compartilharam o link com mensagens de apoio. Marina não se iludiu. Sabia que parte da exposição era estratégica, mas também sabia que a verdade, dita em voz alta, tem força. Eduardo leu a matéria no escritório, emocionado. As fotos, os relatos, a serenidade nas palavras de Marina. Percebeu que havia muito mais nela do que jamais imaginou. Uma força quieta, mas constante. Ao vê-la naquela noite, esperou Clara dormir e se aproximou. Eu li. Ela assentiu. Você é mais corajosa do que qualquer pessoa que eu conheço. Eu só me recusei a ser vítima da dor. E conseguiu. Ainda estou tentando. Mas agora com mais propósito. Ele quis dizer algo, mas não disse.
Em vez disso, apenas colocou a mão sobre a dela por alguns segundos. Ela não recuou. Ali, no silêncio partilhado, duas vidas remendadas se reconheceram. E, sem dizer uma palavra, começaram a costurar uma nova. Era quase meia-noite quando Eduardo percebeu que Marina ainda estava acordada. A luz tênue da sala se projetava sobre ela, deitada no tapete com Clara no colo, balançando de leve o corpo em um ritmo quase hipnótico. A bebê havia acabado de acordar de um pesadelo, ou algo próximo disso. Marina murmurava uma melodia sem letra, só som, só calma. Eduardo ficou ali, parado no vão da porta, observando. Sentia-se dividido entre o impulso de ir até elas e o receio de quebrar aquela cena. O peito apertava. Algo dentro dele estava se movendo. E não era só exaustão. "Ela voltou a dormir?" Ele perguntou baixo. Marina olhou para trás, com um sorriso quase imperceptível. Quase. Aparentemente tem dias em que até bebês carregam fardos invisíveis. Ele caminhou até o sofá e se sentou, exausto. Achei que hoje ia ser mais tranquilo. Foi o contrário. Ela sente tudo. Os ruídos, as tensões, a nossa ansiedade. Parece que ninguém aqui sabe dormir direito. Talvez a gente esteja aprendendo juntos, ela disse com delicadeza. Clara finalmente cedeu ao sono profundo. Marina se levantou devagar, colocou a bebê no berço portátil ao lado do sofá e puxou a manta sobre ela. "Obrigada", Eduardo disse. "Pelo quê?" "Por tudo. Por ficar. Por tentar. Por me fazer ver." Marina se virou devagar. Ele estava ali, vulnerável, os olhos fundos de cansaço, mas também com algo novo, algo que ela não soube decifrar de imediato. "Eduardo, não precisa dizer nada agora." Ela se aproximou, lentamente, como se ainda não tivesse certeza de que os passos eram reais. Ficaram frente a frente, num silêncio que mais parecia espera. E então ele a beijou. Foi rápido, caloroso, um impulso entre ternura e exaustão, entre presença e desejo acumulado. Marina não reagiu de imediato. Quando ele recuou, ela ainda estava de olhos fechados, e então abriu-os e se afastou. "O que foi isso?" "Eu não sei, eu só... Você me beija e depois vai dizer que isso é só por causa da Clara?" A pergunta veio com um tom misto de mágoa e raiva contida. "Não, não é só por ela." "Então é por quê?" Ele hesitou. O silêncio entre eles não era mais o mesmo. Agora era incômodo, cortante. "Eu tô tentando entender também." Foi um momento. Foi um momento? Marina cruzou os braços. "Você acha que pode brincar com isso?" "Não estou brincando. Eduardo, eu estou reconstruindo a minha vida, em cima de ruínas. Você não pode entrar na minha confusão se ainda não saiu da sua." Ele engoliu seco, sentiu-se infantil, invasivo, mas também exposto. "Eu não planejei isso." "E acha que eu planejei estar aqui? Acordada às 2 da manhã, ajudando um homem que conhecia minha irmã melhor do que a mim, a criar uma criança que nem é minha filha?" Ela respirou fundo. A voz tremia. "Eu não posso me permitir sentir algo que você ainda não sabe nomear." Ele abaixou o olhar. A vergonha caiu sobre os ombros como um casaco molhado. "Me desculpa." Ela recuou um passo. "Eu não estou dizendo que foi errado, mas foi fora de hora." Nos dias que se seguiram, a convivência ficou mais cuidadosa. Ainda havia parceria, nas mamadeiras, nos choros da madrugada, nas decisões cotidianas. Mas agora havia um filtro, um cuidado exagerado nos gestos, como se ambos temessem repetir o erro. Clara sentia, chorava mais, resmungava mais e, paradoxalmente, sorria mais também, como se tentasse colar os cacos que os adultos deixavam no ar. Certa noite, Marina entrou na cozinha para encontrar Eduardo preparando um mingau com concentração quase cerimonial. "Vai colocar açúcar de novo?" "Não, aprendi a lição." Ela sorriu, meio sem querer. "Isso é quase um milagre, ou desespero. Tem diferença?" Ele se virou para ela, e o silêncio retornou.
mas dessa vez sem faca. Era mais pendente. Eu respeito seus limites, Marina. Eu só não sei quais são, Eduardo. E isso me assusta. Eu também não sabia. Até te beijar. Ela desviou o olhar. Foi um bom beijo. Eu achei também. Mas ainda assim, ela suspirou. Eu preciso de espaço e de tempo. Ele assentiu. Só me disse se isso estragou tudo. Ela pensou por um momento. Não, só complicou. E às vezes, complicar é parte do processo. Naquela noite, ambos dormiram em quartos separados, mas os pensamentos estavam no mesmo lugar, entre o que sentiam, o que queriam e o que sabiam que ainda não podiam viver. Você vai querer sentar, Eduardo. Foi assim que o advogado Raul Melo abriu a reunião. Eduardo já sabia que não era um dia comum. Marina estava com Clara na sala ao lado, distraindo-a com brinquedos de tecido, enquanto ele ouvia sozinho o que temia há semanas. A Bianca entrou com uma ação oficial, solicitando a guarda provisória da Clara. O quê? Está alegando que a atual convivência da criança se dá num ambiente emocionalmente instável, sem vínculo jurídico claro entre os cuidadores e com histórico médico preocupante por parte da senhora Marina Nogueira. Eduardo esfregou o rosto com as mãos. Sabia que Bianca era estrategista, mas usar exatamente aquelas palavras, cuidadores, instável, doía mais do que esperava. E o que isso significa na prática? Raul foi direto. Significa que, se o juiz entender que o ambiente atual representa um risco à estabilidade emocional da criança, Clara pode ser colocada sob tutela temporária de terceiros. Acha que ela tem chance? O juiz é cauteloso. Mas há um detalhe. O principal argumento da defesa dela é a informalidade da estrutura entre você e Marina. Vocês não são casados. Não tem guarda conjunta formal. Tecnicamente, Marina não tem vínculo legal algum com a criança. Isso abre margem para questionamentos sérios. Eduardo se levantou, andou em círculos. Isso é uma loucura. Ela é nossa filha. Marina é a única pessoa que Clara reconhece além de mim. Eu sei, e o juiz provavelmente também sabe, mas a lei não se move por afeto. Ela precisa de papéis, compromissos, estrutura. Raul abriu uma pasta, retirou um documento. Há uma alternativa. Uma que o próprio juiz sugeriu, de forma não oficial. Mas vai te parecer absurda. Fala logo. Formalizar a união. Você e Marina. Casamento ou uma união estável com cláusulas específicas. Algo que prove, juridicamente, que vocês são um núcleo familiar com responsabilidade compartilhada sobre Clara. Do contrário, ela poderá ser afastada até a situação ser regularizada. Marina ouviu a notícia com o corpo enrijecido. Clara estava dormindo no colo dela, a boca entreaberta, mãos encolhidas em punho. Então o juiz quer que a gente case, ela disse sem ironia. Eduardo estava sentado no braço do sofá. Mexia no celular, nervoso. Não quer, mas está nos empurrando para isso. É isso ou perder Clara? Ela olhou para ele com uma calma perigosa. Você está me pedindo em casamento, Eduardo? Ele olhou nos olhos dela por longos segundos. Estou propondo uma solução para proteger a nossa filha. É isso. Só isso? Só isso, ele respondeu hesitante. Marina se levantou devagar. Ajeitou Clara no berço. Voltou e cruzou os braços. E se daqui a 3 meses você perceber que isso tudo foi uma resposta desesperada a um problema temporário? E se em 3 meses a Clara estiver vivendo com estranhos, sendo visitada por assistentes sociais, porque a gente não fez nada? Ela se calou. Passou as mãos nos cabelos. Você consegue me prometer que, ao fazer isso, não vai me jogar nessa relação como quem entra num carro alugado? Que não vai sair quando acabar a gasolina? Eu não sei o que posso prometer, mas sei o que não posso permitir. Que tirem ela de nós. O silêncio se instalou. Marina olhou para a janela. Lá fora, o céu se tornava cinza. E como isso aconteceria? Uma escritura de união estável.
Podemos incluir cláusulas que deixem tudo claro. É um contrato, nada muda entre nós, pelo menos não o que não quisermos que mude. Mas no papel, seremos uma família. Ela sorriu com uma amargura leve. Uma família que começou com um teste de DNA e vai ser salva por um cartório. Talvez as melhores famílias não comecem do jeito tradicional. Ela riu, pela primeira vez em horas. Você acredita nisso? Estou aprendendo a acreditar. No dia seguinte, estavam no cartório. Não havia flores, nem alianças, nem promessas. Só um advogado, 2 testemunhas, Clara no colo de Marina, e um contrato com cláusulas que diziam mais sobre medo do que sobre amor. Comprometem-se mutuamente a criar e proteger Clara Nogueira Ferraz. Responsabilidade compartilhada. Guarda conjunta até decisão judicial. Reconhecimento mútuo de vínculos afetivos com a menor, assinaram em silêncio. Ao final, trocaram um olhar incômodo. Parabéns, disse o cartorário automático. Estão oficialmente unidos. Unidos. Uma palavra pesada demais para aquela sala sem emoção. Na saída, Marina segurava Clara com firmeza. Eduardo, ao lado, ajeitava o paletó. É isso, ele disse. É isso, ela repetiu. Mas ambos sabiam que não era só isso. Aquilo era uma nova fase, ainda mais incerta, e dessa vez a aposta era total. Naquela noite, Eduardo arrumou o sofá da sala com lençóis novos. Pode ficar com o quarto, eu fico aqui. Não precisa, ela disse no corredor. A casa é sua, mas... Obrigada por perguntar, ele assentiu. Boa noite. Boa noite. As luzes se apagaram. Clara chorou 2 vezes. Marina foi uma, Eduardo a outra. E em cada ida e volta ao quarto, os passos ecoavam mais próximos, mais íntimos. Não era amor ainda, mas era um laço que, a cada dia, deixava menos espaço para a dúvida. Chovia. Não muito, mas o suficiente para dar amanhã um tom opaco, cinzento. O tipo de tempo que convida ao silêncio. Marina olhava pela janela da cozinha, uma caneca de chá morna entre as mãos. Eduardo estava no outro cômodo, falando baixo com Raul ao telefone. Quando ele entrou, trazia no rosto a seriedade de quem já havia tomado uma decisão. O juiz foi claro, o cartório ajuda, mas não basta. A união estável tem peso, mas é vulnerável à contestação. Ele quer garantias, visibilidade, comprometimento público. Ela virou-se devagar. E isso quer dizer que precisamos casar. Marina soltou um riso curto, sem humor. Claro, lógico, por que não? Eduardo se aproximou com o mesmo tom controlado que usava em reuniões difíceis. É uma jogada, forte, simples, clara. O juiz vê estabilidade. A mídia vê compromisso. Bianca vê um obstáculo que não esperava. E eu? Você vê o que quiser. Eu não vou te obrigar. Só tô colocando isso como uma opção real. Ela deixou a caneca sobre a mesa. Cruzou os braços. Você sabe o que isso parece, né? Parece o que é. Um casamento de conveniência. E você acha que vamos conseguir manter isso no nível prático, objetivo? Sem mistura, sem colisões? Eu já nem sei mais separar as coisas, Marina. Mas o que eu sei é que, com Clara no meio, eu não posso agir como agia antes. E sim, estou propondo algo sem prometer amor, mas com respeito. E compromisso. Ela não respondeu, apenas o olhou, como se buscasse algo além da superfície. Algo que talvez ainda não estivesse pronto para aparecer. No cartório, 2 dias depois, assinaram os papéis com as mesmas mãos que tantas vezes haviam trocado fraldas e limpo mamadeiras. Não havia festa, nem flores, nem amigos. Havia apenas Clara no colo de Marina, com um laço delicado no cabelo e um vestido branco que ganhara da avó materna antes de nascer. Eduardo usava terno. Marina, um vestido leve, sem brilho. As testemunhas eram Raul, o advogado, e Sílvia, a babá contratada para ajudar nas primeiras semanas.
Quando o juiz de paz disse: "Declaro-os oficialmente casados", Eduardo e Marina apenas assentiram. Nenhum beijo, nenhuma música, mas algo entre os dois havia mudado. E sabiam. A primeira foto saiu em um blog de fofoca local. Casamento relâmpago. Empresário Eduardo Ferraz oficializa união com cunhada da ex-namorada falecida. Bebê recém-nascida é envolvida na polêmica. Horas depois, o assunto era trending topic no Twitter. No começo, as reações foram mistas. Acusações, sarcasmos, especulações. Mas então, alguém publicou um trecho da matéria sobre Marina. O texto viralizou novamente, mas por outros motivos. Eles estão tentando, e às vezes só isso já vale mais que perfeição. A frase correu às redes. Vídeos de Clara no colo de Marina. Registros de Eduardo saindo do cartório segurando a filha. Depoimentos de pessoas sobre luto e recomeços começaram a encher as caixas de comentários. Eduardo, acostumado a controlar todas as narrativas sobre sua imagem, pela primeira vez estava fora do comando e, estranhamente, não se sentia ameaçado. Naquela noite, Marina saiu do quarto com Clara nos braços, que dormia profundamente após um dia inteiro de estímulos. Eduardo estava no sofá, com o celular na mão. Ao ver as fotos online, suspirou. "Estamos virando novela. Pelo menos é uma boa história", ela disse, sentando-se ao lado dele, com reviravoltas e tudo. "Só espero que o próximo capítulo não seja uma tragédia." Não será. A gente já passou por isso. Por um momento, ficaram ali, lado a lado, Clara dormindo entre os dois. A nova família, improvisada, instável, mas real demais para negar. "Obrigada por não fugir", Marina disse, olhando para a filha. "Eu também estou tentando não fugir de mim", Eduardo respondeu sem olhar para ela, mas sentindo cada palavra. Na manhã seguinte, os jornais estampavam: "Do luxo ao colo de pai, a transformação de Eduardo Ferraz. O homem frio que virou pai de verdade", leu Marina, segurando o celular com uma sobrancelha arqueada. "Parece que você humanizou minha ficha criminal", Eduardo brincou, pegando Clara no colo. Ela riu, não do comentário, mas do momento, porque naquele instante as coisas pareciam menos pesadas, menos forçadas. Talvez porque, mesmo sem querer, já estavam vivendo mais que um pacto. Já haviam cruzado a linha. Só ainda não sabiam como chamar isso. O despertador tocava às 6h15 todos os dias, mas Eduardo já acordava antes. Não por ansiedade, por hábito. E porque quase sempre Clara emitia seus primeiros sons naquele horário. Um choramingo suave, como se testasse o mundo antes de decidir se queria enfrentá-lo. Naquela manhã, ele a encontrou no berço, com os olhos ainda pesados de sono, puxando o lençol com os pezinhos agitados. Marina já estava de pé na cozinha, mexendo algo em uma panela. "Bom dia, pai de Clara", ela disse, sem virar o rosto. "Bom dia, mãe, por afinidade", riram. Essa era a nova rotina. Menos perguntas, mais gestos. O apartamento, antes silencioso e quase clínico, agora tinha vida. Brinquedos espalhados, tapetes coloridos, cheiro de mingau no ar e o som constante de música infantil misturada a conversas entrecortadas. Eduardo, que sempre teve horário fixo para absolutamente tudo, agora se permitia trabalhar com Clara dormindo no colo ou Marina digitando no notebook enquanto lavava mamadeiras. "Você sempre escreve à mão antes de digitar?", ele perguntou certa noite. "Sempre. Eu gosto da resistência do papel. Me faz pensar melhor." "E você guarda tudo?" "Só o que dói." Ele a olhou por alguns segundos, depois voltou ao próprio notebook. "E você?", ela perguntou, surpreendendo-o. "Sempre digitou com esse som irritante de teclas?" "Eu achava que dava credibilidade, agora acho que só dava solidão." Ela sorriu. Clara começou a vocalizar sons novos e Eduardo gravava cada um como se fossem primeiras palavras.
Marina insistia que era só barulho, mas se emocionava em segredo quando a bebê tentava imitar seus gestos com a mão. À noite, assistiam documentários aleatórios, com Clara deitada entre os dois. Cada um segurando um dos pezinhos dela como se equilibrassem o mundo. Não havia tensão, ou melhor, havia, mas uma tensão boa, daquelas que preparam o corpo para algo que ainda não se nomeia. Certa tarde, durante uma caminhada com o carrinho de bebê no parque, Eduardo apontou para um banco vazio sob uma árvore. Quando eu era mais novo, achava que casamento era isso: caminhar junto, dividir silêncios, cuidar de um ser pequeno e indefeso. Você está descrevendo um cachorro, Eduardo. Talvez. Ou talvez esteja descrevendo exatamente o que temos agora. E o que temos agora? Ele não respondeu. Em vez disso, sentou-se no banco e colocou Clara no colo. Marina se sentou ao lado. O sol batia leve, e pela primeira vez em muito tempo, ela encostou a cabeça no ombro dele. Sem promessas, só calor humano. A casa ganhou rituais próprios. Marina tomava chá antes de dormir, e Eduardo passou a fazê-lo também, mesmo sem gostar. Eduardo assistia noticiários ao meio-dia, e Marina, antes impaciente com política, começou a comentar. Você percebe que estamos virando aquele casal que faz tudo junto? Só falta o uniforme. Ele respondeu. Mas se você me aparecer com camiseta combinando, eu fujo. Fica tranquila, meu limite é partilhar a playlist. Ela pegou o celular, colocou uma música instrumental suave. Essa é nossa? Essa é de Clara. Ela tem bom gosto. Tem o nosso gosto. Ele corrigiu. Marina não retrucou. Certa noite chovia forte. A luz caiu por alguns segundos e voltou. Clara acordou assustada, chorando alto. Marina correu primeiro, mas Eduardo chegou em seguida. Ela o entregou a bebê sem resistência. Vai com ele, filha. Ele já é bom em apagões. Marina ficou observando da porta. Eduardo sentou na poltrona com Clara no colo, cantarolando uma canção suave que inventou na hora. Quando a bebê dormiu novamente, Marina ainda estava lá. Você canta mal, ela disse sorrindo. Mas funciona. Funciona mesmo. Ela se aproximou devagar, ajoelhou-se ao lado da poltrona. Eu tinha medo de que esse casamento fosse uma prisão. E agora? Agora, às vezes, me parece um abrigo. Ele não disse nada. Apenas passou a mão pelos cabelos dela, devagar, com um carinho que dispensava palavras. No domingo, Marina preparou um almoço só com os ingredientes preferidos de Eduardo. Ele percebeu, mas não comentou. Em troca, lavou toda a louça sem que ela pedisse. Pequenos gestos, grandes significados. Clara começou a dar sinais de querer engatinhar. Cada progresso era celebrado como se fosse um milagre. Ela vai andar antes de falar, Marina disse. Como o pai? Eduardo respondeu. A mãe dela. A Lorena, ela falava pouco, mas quando falava, era certeira. Marina assentiu. O nome de Lorena voltava com menos dor, mais como um sopro, um elo. Ela estaria orgulhosa disso aqui, Eduardo disse, olhando ao redor. Eu também acho. À noite, Marina entrou na sala e encontrou Eduardo cochilando com Clara no colo, o queixo caído, os dois respirando em sincronia. Ela pegou o celular, tirou uma foto, mas não postou. Guardou para si, porque certos momentos não são para serem vistos. São para serem vividos. Foi depois de um jantar qualquer. A comida estava na mesa, o arroz ligeiramente passado. Clara já dormia. Marina passava manteiga em uma fatia de pão e Eduardo, cansado, mexia no celular. Precisa mesmo fazer isso agora? Ela perguntou, sem olhar. É só uma resposta rápida, ele murmurou. Tudo com você é rápido, mas nada nunca é de verdade. Ele levantou os olhos. Como assim? Assim, essa casa, essa rotina, esse casamento. Tudo parece um favor. Uma responsabilidade bem executada. Mas não parece uma escolha. Eduardo suspirou, largando o celular.
Você sabe que eu escolhi ficar com Clara, escolhi me comprometer com tudo isso. Com a Clara, sim. Comigo, tenho dúvidas. O silêncio caiu como um vidro estilhaçado. Você acha mesmo que estou aqui por obrigação? Eu acho que você está tentando compensar a ausência que teve com a Lorena, que está tentando ser o homem que ela queria que você fosse. E eu estou no meio disso, me moldando às suas culpas, às suas expectativas, ao seu passado. Eduardo apertou a mandíbula. Você está distorcendo tudo, Marina. Talvez, ou talvez esteja apenas dizendo o que você evita admitir. Eu nunca pedi para você estar aqui. Ela o encarou, olhos firmes. Obrigada por confirmar. E foi. Na manhã seguinte, quando Eduardo acordou, a casa estava vazia. O quarto de hóspedes arrumado, o berço portátil desfeito e na mesa da cozinha, um bilhete curto. Preciso de espaço. Cuida bem dela. Marina. O coração dele disparou, tentou ligar, caixa postal, mandou mensagem, lida, sem resposta. Tentou manter a calma, pensou, ela só precisa de um tempo, vai voltar. Mas no fim do primeiro dia, quando nenhuma notícia chegou, a inquietação virou desespero. No segundo dia, Eduardo contatou Raul. Ainda não é caso de denúncia, Eduardo. Ela tem vínculo afetivo com a criança. Não há indício de risco. E se ela tiver fugido de mim? E se... Respira. Vamos acionar contatos. Discretamente. Nada de escândalo. Isso pode prejudicar vocês. Eduardo desligou e afundou na poltrona. Olhava para a parede como quem procura respostas onde não há perguntas. Começou a repassar tudo. Os últimos dias, os gestos, os olhares que ignorou, as palavras que não disse. Lembrou-se da pergunta dela, você me escolheu? E ele não soube responder. Na noite do segundo dia recebeu uma mensagem. Estamos bem, estou no sítio da tia Irene em Atibaia. Se quiser vir, venha sozinho. Marina, sem pensar, pegou a chave do carro. Nem trocou de roupa. Chegou pouco depois das 22 horas. A casa era simples, térrea, cercada por árvores e com luzes amarelas acesas do lado de dentro. Bateu na porta uma vez. Marina atendeu com Clara no colo. A bebê estava calma, roupas limpas, cabelo penteado, olhar curioso. Ela está bem, Marina disse antes que ele perguntasse. E você? Ela não respondeu. Apenas deu espaço para ele entrar. O silêncio entre eles foi longo. Sentaram-se à mesa da varanda. Clara ficou brincando no tapete estendido no chão. Por que você foi embora assim? Porque eu precisava entender o que estava sentindo e precisava estar longe de você para isso. Você podia ter dito. Você teria escutado? Ele ficou em silêncio. Marina, eu... Não começa. Só escuta. Ela respirou fundo. Eu me apaixonei por você. E não foi no dia do casamento, nem quando Clara sorriu pela primeira vez. Foi nos pequenos gestos. Quando você me perguntou minha cor de chá preferida, quando aprendeu a aquecer a fórmula no ponto certo, quando me ouviu falar da Lorena sem tentar mudar de assunto, ela o encarou, os olhos úmidos. Mas também me senti invisível, às vezes, como se eu fosse apenas um eco da Lorena, como se você estivesse tentando preencher um espaço com algo parecido. E eu não sou ela, eu sou eu. E eu não quero ser uma sombra da Lorena na sua vida. Eduardo se aproximou, devagar. Você nunca foi uma sombra, Marina. Então me prova, me escolhe. Não pela Clara, não pela memória da sua ex, por mim. Ele assentiu, a voz embargada. Eu vim até aqui, não para te convencer, mas para dizer que eu errei e que agora eu sei quem eu quero ao meu lado. Ela hesitou. Eu ainda não sei se posso confiar nisso. Tudo bem, eu espero. Ela sorriu, não de certeza, mas de alívio. E pela primeira vez em dias, permitiu-se encostar a cabeça no ombro dele. Sem beijos, sem promessas. Mas com algo mais importante, verdade. A noite estava elegante. Um salão nobre no centro de São Paulo, lustres de cristal,
música ambiente com quarteto de cordas e uma fileira de garçons oferecendo taças de espumante. Era o tipo de evento que Eduardo costumava dominar com charme técnico e frieza estratégica. Mas agora era diferente. Marina caminhava ao lado dele com um vestido simples, azul marinho, cabelo preso em um coque despretensioso. Ela parecia deslocada entre as joias e os sorrisos treinados, mas mantinha a postura. Clara ficara com a babá em casa. Eduardo a observava com um olhar novo, não de avaliação, mas de reconhecimento. Aquela mulher que meses atrás invadira sua vida com um bebê no colo, agora era a pessoa com quem ele dividia silêncios e significados. "Tem certeza que quer ficar aqui?" Ele perguntou, percebendo o incômodo sutil nos ombros dela. "Não, mas não vou fugir." Ele assentiu. E ela sorriu, pequena, mas firme. O evento era beneficente, voltado à arrecadação de fundos para um projeto de apoio à mãe solo. A ironia não passou despercebida a Marina. Ela comentou com Eduardo em tom seco: "Aposto que a maioria aqui nunca trocou uma fralda na vida. E muitos nunca olharam nos olhos de quem precisa de ajuda. Só assinam cheques." Ela riu e relaxou um pouco. Até que Bianca apareceu. Vestido vermelho vibrante, salto alto, cabelo perfeitamente alinhado. Um acessório, arrogância embalada em carisma. Acompanhada de um colunista social, se aproximou como quem entra em cena. E Marina sabia. Aquilo era um palco. "Que bom ver vocês, finalmente juntos em público", disse Bianca com um sorriso que não tocava os olhos. Eduardo deu um passo à frente, cortando o contato direto com Marina. "Bianca!" "Eduardo!" "Marina!" Ela virou-se para Marina com a voz afiada. "Deve ser interessante. Frequentar um evento sobre maternidade sabendo que é mãe por tabela, né?" Marina não respondeu, mas os olhares ao redor se voltaram para eles. Bianca continuou. "É admirável, quase comovente. Uma mulher com histórico complicado, agora virando referência familiar. E sem nem precisar de parto, vejam só." A sala congelou. Marina tentou manter a compostura, mas Eduardo foi mais rápido. "Chega." Bianca fingiu surpresa. "Estou só elogiando. A superação dela é uma inspiração. De clínicas para colunas sociais. Um milagre moderno." Eduardo tomou o microfone do mestre de cerimônias, que estava preparando-se para anunciar o próximo discurso. A música parou. Os olhares se multiplicaram. Ele respirou fundo, a voz firme, mas serena. "Eu peço licença. Quero dizer algumas palavras." O salão silenciou. "Esta noite é sobre apoio, sobre cuidado, sobre reconhecer que nem sempre a vida nos entrega planos perfeitos, mas que a beleza está justamente no que fazemos com o inesperado." Olhou diretamente para Marina. "Quando Clara chegou à minha vida, eu não fazia ideia do que significava ser pai. Eu era frio, controlador, calculista. E então veio ela." Marina abaixou os olhos, emocionada. Marina não é mãe por tabela. Ela é mãe por entrega, por presença, por coragem. E eu nunca estive tão certo de que Clara está nas mãos certas. De que eu estou ao lado certo. Voltando-se ao público. Eu casei com Marina não por estratégia, mas porque entendi que amar não é sobre planos, é sobre decisões diárias. E hoje posso dizer com segurança, nunca fui tão feliz quanto agora. O silêncio foi substituído por aplausos. Bianca, imóvel, com o sorriso congelado, perdeu o brilho teatral. Marina, ainda calada, sentiu um calor difícil de descrever. Não era só alívio, era ser vista, inteira, pela primeira vez em público. Na manhã seguinte, a internet explodiu. Empresário defende esposa e emociona evento beneficente. De CEO gelado a pai apaixonado, Eduardo Ferraz vira exemplo de reconstrução emocional. Marina Nogueira, a mulher que conquistou o Brasil com silêncio e força. Comentários elogiosos, hashtags de apoio, vídeos do discurso compartilhados aos milhares. Marina acordou com o celular vibrando.
Eduardo preparava o café. A imprensa te ama, ele disse sorrindo. Tomara que não me devorem na semana que vem. Você segura, já segurou coisa pior. Ela olhou para ele. Ontem, você me defendeu como quem defende uma parte de si. Porque você é. Ela não disse nada. Mas ele percebeu o que se passava nos olhos dela. Era algo que talvez não precisasse mais ser dito, apenas continuado. Naquela noite, Marina pegou Clara no colo, colocou uma música instrumental no celular e começou a dançar lentamente com a filha pelo quarto. Eduardo ficou na porta só olhando. Ela gosta quando você gira assim, ele disse. Ela gosta quando a gente está leve. E você? Marina parou, olhou para ele. Eu tô aprendendo. Quer ajuda? Ela esticou uma mão. Ele entrou e os três dançaram, sem plateia. Sem flash, só a vida acontecendo no meio da sala. A tarde estava abafada, com um vento morno atravessando o apartamento pela varanda. Clara dormia, e Eduardo estava no escritório improvisado, quando Marina entrou. Trazia nas mãos uma caixa pequena envolta em tecido azul. Achei isso ontem, na estante de livros antigos da Lorena, ela disse, colocando a caixa sobre a mesa. Eduardo olhou para o objeto como quem encara um enigma. Marina parecia apreensiva, mas decidida. Eu sabia que tinha algo guardado. Lorena me pediu, semanas antes de dar à luz, que eu procurasse isso se algo acontecesse com ela. Disse que seria a parte que ninguém viu. Eduardo tocou a tampa com delicadeza. Abriu. Dentro, 2 cartas dobradas cuidadosamente. Uma com seu nome escrito. A outra com o de Marina. Ele pegou a sua. As mãos tremiam. Marina se afastou, deixando-o sozinho com o silêncio e o papel. Eduardo, se essa carta chegou até você, então eu não consegui vencer o tempo. Desculpa por ter sido tão breve na sua vida e tão confusa. Mas essa foi a única forma que encontrei de existir. Não fui embora por orgulho. Foi porque descobri que estava doente e não queria que você me visse definhar. Eu não soube lidar com a ideia de ser amada com pena e tinha medo de você, de mim, de Clara. Sim, eu sabia que estava grávida quando te deixei e sabia que havia risco de não sobreviver. Mas decidi que, se fosse minha última escolha, seria minha. Você me amou, mesmo que de um jeito que não sabia nomear. E eu também te amei, silenciosamente, como quem segura um bilhete no bolso sem nunca mostrar. Clara é a parte de mim que não teve medo. Cuida dela, como se estivesse cuidando do que restou de mim, não com culpa, mas com leveza. E se um dia você conseguir amar de novo, ame sem precisar entender tudo, porque nem todo amor precisa ser decifrado. Alguns só precisam ser vividos. Lorena. Eduardo leu 3 vezes. Depois deixou a carta cair sobre a mesa e apoiou os cotovelos nas pernas, o rosto escondido entre as mãos. Marina voltou devagar. Sentou-se à frente dele, segurando a própria carta, ainda fechada. Ela sabia, ele sussurrou, que ia morrer, e mesmo assim, escolheu o silêncio. Ela achou que proteger era desaparecer. Ela achou que eu não suportaria a dor. Talvez não suportasse mesmo, Marina disse com doçura. Mas hoje você suporta, porque agora tem Clara, e me tem aqui se quiser. Ele a olhou, os olhos marejados. Eu achava que a Lorena era fria, reservada, mas ela só estava se preparando para partir. E ainda assim deixou o amor para trás. Sim, deixou. Naquela noite, Eduardo ficou no quarto de Clara por mais tempo do que o habitual. Sentou-se ao lado do berço, observando cada respiração da filha. Ela dormia com os braços estendidos, solta, entregue. Você não vai precisar adivinhar quem te ama, como sua mãe fez, ele disse, baixinho. Eu vou te dizer, todos os dias, mesmo quando não souber como. No dia seguinte, Marina leu sua carta. Não contou o conteúdo a Eduardo, não todo. Mas ele sabia que havia algo transformado nela, uma suavidade nova no olhar, uma ausência de culpa. Ela me agradeceu.
disse mais tarde, sentada ao lado dele no sofá. Por ter ficado, mesmo quando ela se foi. E você perdoou? Eu perdoei. E agora posso viver o que sobrou. Ele a observou por um instante. Não sobrou pouco, Marina. Sobrou tudo. Na semana que se seguiu, Eduardo começou a reunir registros de Lorena, fotos, vídeos, trechos de conversas antigas. Queria montar algo para Clara ver no futuro, não como homenagem, mas como legado. Ela merece saber de onde veio e merece saber que a mãe dela foi corajosa. Você também está sendo, Marina respondeu. Eu só tô tentando aprender a ser inteiro. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Estamos todos tentando. Mais tarde, já com Clara dormindo, Marina estendeu a carta de Lorena na mão de Eduardo. Fica com ela, é sua agora. Mas leia de vez em quando. Só para lembrar que amor não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Ele pegou o papel com cuidado, guardou na mesma caixa azul. Depois a colocou na prateleira mais alta da estante, ao lado das fraldas e dos brinquedos, porque o passado agora também fazia parte da casa. A ideia surgiu num fim de tarde qualquer, enquanto Eduardo observava Clara dormir no berço portátil, espremido entre a parede e a cômoda improvisada. Ela precisa de um quarto de verdade, murmurou mais para si do que para Marina, que dobrava roupas no sofá. Ela está bem aqui, Marina respondeu, sem olhar. Eu sei, mas ela merece um lugar só dela. Um espaço que diga, você pertence. Marina parou. O tom dele não era de projeto, era de promessa. No dia seguinte, Eduardo saiu cedo. Voltou com tintas, pincéis, madeiras, ferramentas. A antiga sala de hóspedes seria transformada. Ele decidiu fazer tudo sozinho. Não quer contratar alguém para isso? Marina perguntou surpresa. Quero que seja meu, nosso, de Clara. Ela não insistiu, mas observou de longe. Durante 3 dias, o apartamento cheirou a tinta fresca e madeira serrada. Eduardo, de camiseta manchada, passava horas medindo, montando, errando, corrigindo. Cada gesto era um tipo de reconciliação interna. Você nunca usou uma furadeira, usou? Marina disse divertida, ao vê-lo suar tentando montar um móvel. Eu gerencio obras de hotéis. Não carrego parafusos. E agora? Agora eu carrego o que for preciso, ela não respondeu, mas ficou ali, sentada no chão, pintando estrelas em pequenos quadros de MDF, em silêncio. Na tarde do 4º dia, o quarto estava pronto. As paredes, antes brancas, agora tinham tons suaves de verde água. Havia um móbile de nuvens no teto, estantes com brinquedos, uma poltrona confortável ao lado do berço novo. Eduardo ficou parado na porta, olhando o ambiente. É o quarto mais simples que já montei na vida. E ainda assim, o mais importante. Marina entrou atrás dele. Tocou o lençol recém-passado, o tapete felpudo, a luz suave que entrava pela janela. Ela vai crescer aqui. Vai rir, chorar, aprender a andar. E eu vou estar do outro lado da porta, pronto para tudo. Você mudou. Eu me encontrei. Ela o olhou, em silêncio. Como se naquele instante visse Eduardo pela primeira vez, não como empresário, não como pai de Clara, mas como homem inteiro. Naquela noite, Clara dormiu no novo quarto pela primeira vez. Eduardo não conseguiu sair da porta. Ela vai acordar no meio da noite, vai estranhar e vai se acostumar, Marina respondeu, encostada na parede oposta. E se ela chorar? Ela vai chorar, como todo mundo, mas vai saber que não está sozinha. Eles ficaram ali por minutos, até Marina tocar o braço dele com leveza. Vamos tentar dormir também? Ele assentiu. No quarto, Eduardo tirou os sapatos, sentou-se na cama. Marina hesitou por um momento, depois foi até o outro lado. Deitou-se, afastada. O abajur ficou aceso. Obrigado por tudo isso, ela disse. Obrigado por ficar. Eu quase fui embora de novo. Mas não foi. Ainda não. O silêncio entre eles era diferente. Não pesava. Confortava. Posso te fazer uma pergunta? Ela sussurrou. Claro. Você ainda sente falta dela? Da Lorena?
Eduardo demorou a responder. Sinto, mas agora sinto com calma, sem peso. Ela virou o rosto, encarando o teto. Eu tenho medo, Eduardo. Do quê? De que isso aqui seja só um abrigo temporário. De que um dia você acorde e perceba que já não precisa mais de mim. Ele virou-se de lado, aproximando-se, mas respeitando o espaço. Eu preciso de você, não só pela Clara, mas porque, pela primeira vez, minha vida tem cor fora dos planos. E isso tem a ver com você. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marina. E ali, deitados lado a lado, sem toque, sem pressa, dormiram juntos pela primeira vez, não por paixão, mas por escolha. Marina observava Clara brincar no tapete da sala. A bebê ria sozinha, jogando um bloco de montar para o alto e caindo em gargalhadas ao vê-lo quicar no chão. Eduardo digitava algo no notebook, distraído, sentado próximo, mas distante em pensamento. Era mais um dia calmo, mais um entre tantos que, na superfície, pareciam perfeitos. Mas dentro de Marina, algo se agitava. Naquela noite, após colocar Clara para dormir, Marina não foi direto ao quarto. Ficou parada diante da varanda, os olhos perdidos na escuridão da cidade. Eduardo se aproximou com 2 xícaras de chá. Ofereceu uma. Ela recusou com um gesto. Tá tudo bem? Ele perguntou, percebendo o ar denso no ambiente. Ela demorou, mas respondeu. A gente precisa conversar. Ele assentiu. Sentaram-se no sofá. Ela não tocou em nada. Não cruzou os braços. Estava aberta, vulnerável. Eu pensei muito, começou, sobre nós, sobre o que somos, sobre o que parecemos ser. E chegou a alguma conclusão? Sim, acho que deveríamos nos divorciar. A frase caiu como um choque elétrico. Eduardo demorou alguns segundos para entender se tinha ouvido certo. Como é? Não estou dizendo isso com raiva, nem com mágoa. É justamente o contrário. Acho que precisamos de clareza. Estamos nos afeiçoando por inércia, pela convivência, pela ternura da rotina. E eu tenho medo de confundir isso com amor. Ele se levantou, andou até a mesa, depois voltou. Você está dizendo que quer desfazer tudo o que construímos? Não, quero entender o que construímos. E para isso, acho que precisamos olhar de fora. Eduardo encarou o chão. Depois olhou para ela. Você acha que eu fiquei aqui só pela Clara? Eu acho que no começo sim. E acho que talvez ainda esteja difícil separar isso. E se eu te dissesse que não é verdade? Ela o encarou. Olhos firmes, ainda que trêmulos. Eduardo parou, engolindo seco. Eu te amo, Marina. Silêncio. Não porque você é a tia da minha filha. Não porque você me ajudou quando eu estava no fundo. Mas porque com você tudo desacelera. Eu posso respirar, posso errar, posso ser quem eu sou e mesmo assim sentir que sou suficiente. Ela desviou os olhos, emocionada. Eu te amo porque, quando acordo e te vejo com ela, com a Clara, eu sei que estou exatamente onde deveria estar. Não é só carinho, é paz. E paz, Marina, é algo que eu nunca tive. Ela mordeu o lábio, o rosto tomado por uma confusão de sentimentos. Eu não esperava ouvir isso. Não de você. Não agora. Talvez você precise de tempo. Eu também. Mas o divórcio não é a resposta. O que temos é real. E se for para caminhar com medo, que seja juntos. Ela se levantou. Aproximou-se devagar. Olhou nos olhos dele. Eu também te amo. Mas estou com medo de me perder nisso. Então vamos nos encontrar nisso, um dia de cada vez. Nos dias seguintes, as coisas não voltaram ao normal, mas ficaram mais verdadeiras. Não havia mais esforço para parecerem um casal. Agora eram, mesmo que imperfeito, mesmo que em reconstrução. Certa tarde, Marina desenhava com Clara na sala. Eduardo observava em silêncio. Pegou o celular, tirou uma foto, depois escreveu no bloco de notas. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser presente, é sobre amar sem saber o final.
Naquela noite, enquanto colocavam Clara no berço, Marina segurou o braço de Eduardo antes que ele saísse do quarto. Eu quero tentar, com você, com a gente, sem rótulos, mas de verdade. Ele sorriu, tocou o rosto dela com delicadeza. Já estamos tentando, e está funcionando, e assim, pela primeira vez, o amor deles deixou de ser uma dúvida interna e passou a ser uma escolha compartilhada. O sol entrava pelas janelas com uma luz macia, quase tímida. Era uma manhã comum, mas carregada de sentido. Marina acordou antes do despertador. Estava deitada de lado, e Eduardo ainda dormia ao seu lado, com o braço jogado de forma despreocupada sobre a barriga. Clara, no bercinho ao lado da cama, ressonava. Era tudo calmo. E pela primeira vez, aquilo parecia completo. Ela levantou devagar, preparou o café e organizou os papéis sobre a mesa. O projeto tomava forma. Em letras grandes, o título Casa Lorena. Foi durante uma conversa no fim de tarde, semanas antes, que a ideia surgiu. Você já pensou em como sua irmã gostaria de ser lembrada? Eduardo perguntou, enquanto Clara brincava com potes vazios no chão. Pensei, e acho que ela odiaria homenagens grandiosas. E o que ela gostaria? De algo útil, que tocasse quem ninguém quer ver. Mãe solo? Mulheres sozinhas, assustadas, sobrecarregadas, invisíveis. Eduardo fez que sim com a cabeça. Depois, em silêncio, anotou algo no celular. Agora, o plano ganhava forma. Marina reuniu psicólogas, pedagogas, doulas, mães de diferentes realidades. A Casa Lorena seria um espaço de acolhimento. Um lugar onde mulheres poderiam deixar seus filhos por algumas horas, receber apoio emocional e, principalmente, não serem julgadas. Enquanto isso, Eduardo tomava decisões no conselho da Ferraz Hotels, que surpreenderam todos. Vamos ceder o 5º andar do prédio central para abrigar o projeto, anunciou em uma reunião. Será nosso primeiro centro de apoio à mãe solo, com alimentação, espaço para crianças e atendimento psicológico. Houve silêncios, murmúrios, questionamentos sobre reputação, lucros, investidores. Eduardo apenas respondeu: reputação se constrói com valor, e valor é o que estamos entregando agora. Os meses que se seguiram foram intensos, mas inspiradores. Marina se redescobriu ativa, movida por propósito. Cada história que recebia, cada mulher que encontrava, fazia Lorena viver um pouco mais. Eduardo se mostrava cada vez mais presente e diferente. Passou a participar menos de eventos corporativos e mais de reuniões pequenas, reuniões reais, com gente comum. Aprendeu o nome das cozinheiras, dos porteiros, das recepcionistas. Começou a ver pessoas além dos cargos. Então, numa tarde simples, no tapete da sala, Clara se ergueu com as mãos apoiadas no sofá. Olhou para Marina, depois para Eduardo. Soltou o apoio. Deu um passo, depois outro, e caiu. Marina levou a mão à boca, surpresa. Eduardo correu para pegar a filha. Você viu isso? Gritou ele com os olhos brilhando. Ela andou, Marina disse quase sem ar. E caiu. Eduardo sorriu, mas riu logo depois. Isso diz muito sobre ela. E sobre nós também. Pegaram Clara no colo, entre beijos e risadas. Era só um passo, mas era tudo. Naquela noite, Marina escreveu no caderno: a reconstrução não veio com promessas, veio com escolhas, com tropeços, com passos miúdos. Mas agora, ao olhar para trás, vejo que tudo, absolutamente tudo, valeu por chegar até aqui. Lorena estaria orgulhosa e eu estou em paz. Pela primeira vez, em paz. Fechou o caderno. Foi até o quarto. Eduardo já dormia, Clara entre eles, deitada em posição de estrela. Ela se deitou devagar, passou o braço por cima da filha e sussurrou: estamos indo bem, meu amor, estamos indo muito bem. Foi numa manhã de segunda-feira que o golpe veio, como costumam vir os últimos ataques, disfarçado de burocracia, vestindo aparência de verdade.
Eduardo estava na sede do novo projeto quando recebeu a ligação de Raul, o advogado. Precisamos conversar. Urgente. 30 minutos depois, os dois estavam na sala de reuniões do hotel. Marina, avisada no caminho, também chegou. Ela reconheceu o olhar no rosto de Raul antes mesmo de ele falar. "O que foi agora?" perguntou, já cansada da previsibilidade de Bianca. Raul abriu a pasta, tirou 2 folhas e empurrou na direção de Eduardo. Documentos vazados, alegações fiscais, supostos repasses ilegais do hotel para o projeto social. Alguém está acusando você de desvio de verba em benefício pessoal. Eduardo folheou os papéis. Falsificados, mas convincentes. Bianca, ele murmurou. Muito provavelmente, Raul confirmou. Mas desta vez ela foi longe demais. O que exatamente ela quer agora? Marina perguntou, séria. Destruir tudo, a reputação dele, o projeto, você. Tudo o que não pôde controlar, ela tenta apagar. Eduardo ficou em silêncio por um tempo. Depois, olhou para Marina. Então vamos resolver. Mas com calma, sem escândalo, sem desespero. Marina segurou sua mão sob a mesa e não soltou. Dessa vez, Eduardo estava preparado. Ao longo dos meses, ele vinha documentando cada transação envolvendo o projeto, cada centavo, cada contrato, cada aprovação, tudo auditado, tudo registrado. Previra que mais cedo ou mais tarde, Bianca voltaria e decidiu que, quando voltasse, não encontraria brechas. Ela subestimou o homem que eu sou agora. Ele disse a Marina, enquanto caminhavam juntos pelo corredor do hotel. Ela sempre tentou moldar você ao que ela precisava. Agora, você se molda ao que acredita. Ele parou, virou-se para ela. E a você, também me moldei a você. Ela sorriu discreta. Não, você se revelou comigo. É diferente. Nos dias seguintes, Eduardo convocou uma coletiva de imprensa. Não fugiu, não se escondeu. Apresentou os documentos, as provas, os laudos e concluiu com firmeza. Este projeto nasceu do luto, mas se alimenta de amor. E amor, meus amigos, é a única coisa que sobrevive a qualquer ataque. A mídia, desta vez, não caiu nas armadilhas de Bianca. Alguns jornalistas já estavam desconfiados. Outros haviam visto com os próprios olhos o impacto da Casa Lorena. Quando Eduardo apresentou com serenidade cada dado, cada auditoria, cada assinatura, a tentativa de escândalo evaporou. Marina, sentada na primeira fila, segurava Clara no colo. A filha a observava como se compreendesse cada palavra dita, como se de algum modo entendesse que ali se encerrava algo maior do que um conflito, um ciclo. Naquela noite, Bianca ligou, pela última vez. Eduardo atendeu em silêncio. Você destruiu tudo, Eduardo. Jogou fora a única estrutura sólida que tinha. Não, Bianca, eu construí uma nova e pela primeira vez ela tem fundamento. Você vai se arrepender. Já me arrependi antes, de não ter sido verdadeiro, de ter aceitado menos do que merecia. Agora, não mais. E ela? A Marina vai ser suficiente? Ela já é, porque ela nunca tentou me controlar. Ela só ficou. Bianca não respondeu, apenas desligou. E com aquele silêncio do outro lado da linha, Eduardo soube. Era o fim. Mais tarde, no quarto de Clara, Marina ajeitava os livros na estante quando Eduardo entrou. Acabou, ele disse simplesmente. Ela se virou. Acabou mesmo? Não com promessas, com atitude, com verdade. Ela o abraçou, não com intensidade, mas com alívio. Estou tão orgulhosa de você. Eu também. Por nós, pela Clara, pela Lorena, por termos resistido. Ela completou. E ficaram ali, abraçados, enquanto Clara dormia ao lado, serena. Na madrugada, Marina escreveu mais uma linha no caderno. Alguns testes vêm para nos quebrar, outros para nos confirmar. Hoje, finalmente, entendi que passamos. O céu tingia-se de dourado. Era fim de tarde e o jardim da Casa Lorena estava vazio, exceto por eles três.
Clara corria com passinhos ainda incertos entre as flores recém-plantadas, enquanto Marina e Eduardo observavam sentados em uma manta estendida sobre a grama. Um silêncio leve pairava no ar, preenchido apenas pelos sons das folhas dançando com o vento e o riso abafado da filha deles. "Ela está crescendo rápido demais", Marina comentou com a voz embargada de ternura. "Ou talvez a gente é que ainda esteja aprendendo a andar", Eduardo respondeu com um sorriso de canto. Marina virou o rosto. Os olhos dela buscavam os traços de algo familiar no horizonte. A luz alaranjada do pôr do sol delineava os contornos de tudo, suavizando até os medos. "Lembra quando tudo era caos?" "Lembro quando tudo era silêncio. O caos foi um progresso." Ela riu baixinho. Clara tropeçou, caiu de joelhos. Marina se moveu para ir até ela, mas antes que se levantasse por completo, a menininha ergueu os olhos e balbuciou com clareza surpreendente. Mamãe." O tempo parou. Marina congelou. Eduardo também. Não havia ruído no mundo que pudesse competir com aquele som. Clara sorriu, como se soubesse exatamente o que acabara de fazer. E repetiu: "Mamãe", dessa vez com convicção, com entrega. Marina caiu de joelhos, lágrimas brotando sem controle. Pegou Clara nos braços, o corpo tremendo de emoção. Ela disse: "Ela me chamou." Eduardo se aproximou devagar. Tocou o ombro de Marina com gentileza. "Sim, ela te chamou, ela te escolheu." Marina olhou para ele e, pela primeira vez em toda aquela jornada, deixou que as lágrimas rolassem sem vergonha, sem medo de parecer fraca. Eduardo a puxou para perto. Os três se abraçaram, com Clara no centro, rindo entre os soluços da mãe. A luz do sol, em seu último suspiro, tingia tudo ao redor com um tom dourado que não se podia inventar. Era o tipo de luz que só aparece quando se encerra algo bonito. Não como fim, mas como passagem. "Você me deu muito mais do que uma filha", Eduardo sussurrou, encostando o queixo na cabeça de Marina. Ela olhou para ele, ainda com os olhos marejados. "Me deu uma história." A frase pairou no ar. Nenhum vento ousou interromper. Mais tarde, já em casa, Clara dormia profundamente em seu quarto. Marina e Eduardo estavam na varanda. A cidade abaixo brilhava em pontos de luz, mas ali em cima tudo era quietude. Marina segurava o caderno onde escrevia suas memórias. Na última página, rabiscou com a letra trêmula: "O sol se pôs, mas aqui dentro é só o começo." Fechou o caderno, encostou a cabeça no ombro de Eduardo. E naquele momento, sem promessas, sem necessidade de declarações, os dois sabiam: tinham sobrevivido, tinham escolhido, tinham vencido, não pela ausência de dor, mas pelo compromisso de permanecer. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.